Um jogo, uma vitória, é disso que o Botafogo precisa para garantir matematicamente o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Qual a partida? Botafogo e Operário, amanhã às 4 horas no estádio Newton Santos. Esse estádio que estará praticamente lotado. Dos 29.990 ingressos postos à venda, mais de 20 mil ingressos já foram adquiridos pela torcida do Botafogo. Torcida essa que vai lotar ali o setor norte, setor leste, e vai apoiar bastante esse time que está chegando ao seu objetivo. O objetivo sempre foi esse, subir. Hashtag, o Bota vai subir. Não era esse o lema? Amanhã é o dia. Dia da gente conseguir essa vitória, mesmo que seja de 0-0, a gente precisa, para não olhar nem para o lado nem para o outro, só depender da gente e garantir aí matematicamente esse acesso, para onde o Botafogo não deveria nem ter saído, jamais saído, que é da elite do futebol brasileiro. Como é que o Botafogo vai jogar amanhã? Chay vai entrar em campo, Gatito vai ficar fora, como é que vai ser a escalação, como é que o Botafogo vem para enfrentar o Operário? Eu já falei do Operário aqui no vídeo anterior, hoje eu vou falar do Botafogo. Primeiro, nossa vinheta, daqui a pouco a gente bate esse papo aqui. Voltando aqui depois da introdução para a gente bater esse papo sobre o Botafogo, sobre como o Botafogo vai enfrentar a equipe do Operário amanhã. Primeiro, dizer que meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e você vai encontrar o canal do Medeiros em todas as redes sociais falando de Botafogo, seja aqui no YouTube, seja no Twitter, seja também no Instagram. Se você não segue a gente aqui do canal do Medeiros em qualquer uma dessas plataformas, fique à vontade para seguir o nosso trabalho e comentar bastante. Eu gosto quando vocês comentam, quando vocês mandem suas dúvidas, seus comentários, suas críticas construtivas, enfim, eu leio tudo aqui, galera. Beleza? Vamos falar de Botafogo. Botafogo esse que, como eu disse na introdução, só depende de si, só depende de uma vitória para poder garantir o seu acesso aí de forma matemática. E a gente tem algumas informações para amanhã, né? Dos relacionados para o jogo, o Chay foi relacionado para o jogo de amanhã, então ele vai estar com o elenco nessa partida importantíssima de amanhã contra o Operário. O Gatito Fernandes ainda não, infelizmente. Infelizmente, o Gatito Fernandes ainda continua fora da equipe e não jogará amanhã. A expectativa, pelo que eu conversei, é que o Gatito Fernandes só entre em campo quando o acesso estiver confirmado. Ou seja, muito dificilmente ele jogue contra o Brasil de Pelotas, então a expectativa é que o Gatito Fernandes volte contra o Guarani na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Newton Santos, já com a vida do Botafogo definida, já com acesso definido. Essa é a expectativa. Já o Chay não. O Chay amanhã estará disponível e agora cabe ao Wenderson Moreira decidir se ele entra já no primeiro minuto, no lugar ali dele que ele joga no lugar do Marco Antônio, né? Ou se ele deixa o Chay para entrar no segundo tempo, visto que ele está voltando de uma lesão no tornozelo. Isso aí é o Wenderson que vai decidir. De fato, o Chay já está disponível para a partida. Beleza? Então amanhã o Botafogo deve ir a campo com Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carlinhos na lateral esquerda, na zaga Carli volta ao time titular e Canu ao seu lado. Volantes Barreto e o Luiz Oyama ou Pedro Castro. Barreto, que tinha ficado na reserva contra a Ponte Preta, pode reaparecer novamente como titular, tá? Essa é uma das dúvidas que o Wenderson Moreira tá. Se mantém o Oyama ou se volta com o Barreto ou o Pedro Castro. Esses três estão disputando as vagas ali de volantes do Botafogo. No meio-campo, mais uma dúvida. O Marco Antônio está jogando no meio. Se o Marco Antônio jogar no meio, o Chay fica na reserva e volta no segundo tempo. Se ele colocar o Chay no meio, o Marco Antônio vai para a esquerda e ele tira o Diego Gonçalves. Ou mantém o Diego Gonçalves e o Marco Antônio vai para o banco. Então, assim, são algumas opções que o Wenderson tem e alguns jogadores que estão jogando muito bem. O Diego Gonçalves e o Marco Antônio estão muito bem. Mas o Chay está voltando e o Chay é titular absoluto dessa equipe. Na direita, o Varley segue como titular, o Ronald ali meio que na sombra dele, mas o Varley é o titular dessa equipe. No ataque, Rafael Navarro. Esse será o time do Botafogo para amanhã, com essas dúvidas que a gente só vai saber aí nos 40 minutos antes da partida iniciar. O Wenderson Moreira, que gosta de fazer esses mistérios, e pelo que eu conversei, o Wenderson Moreira vai definir isso só amanhã mesmo. Ele testou algumas variações nos treinamentos, colocando lá o Marco Antônio, depois tirando o Marco Antônio, colocando
o Ronald lá na direita, no lugar do Varley. Ele testa isso durante os treinamentos, mas fica realmente na cabeça dele só o time que vai para campo definido e não deixa aí vazar essa escalação. É uma característica do Anderson, né? É dificilmente a gente vê a escalação do Botafogo ser vazada, né? Igual acontecia muito no ano passado. A gente tem essas dúvidas, a gente sabe as opções que ele treinou, mas a gente não pode aqui cravar o time titular. Então eu falo para vocês aqui a provável escalação e as dúvidas que o Anderson tá tendo no time e que só vai definir momentos antes da partida. Beleza? Então esse é o time do Botafogo. O Botafogo vem aí favorito para a partida. Eu já falei sobre o Operário aqui no dia de ontem. O Operário tem alguns bons jogadores que o Botafogo precisa ficar de olho, que é o caso do Marcelo, do Paulo Sérgio, mas o Botafogo tem um time melhor. O Botafogo é o melhor mandante da competição, é o time que tem o melhor ataque e a melhor defesa e o líder do campeonato. Então os melhores números são do Botafogo. O Botafogo não toma gol há bastante tempo. Há bastante tempo o Diego Loureiro não é vazado, cara. Então a zaga do Botafogo tá bem e o ataque também. Então assim, o Botafogo, principalmente jogando dentro do estádio Newton Santos, é um clube que costuma ser avassalador, costuma amassar o adversário até conseguir o seu gol, né? A gente já viu alguns jogos, principalmente contra o Brusque, né, que deu tudo certo, contra o Confiança já foi um jogo um pouco mais amarrado, mas o Botafogo conseguiu a vitória. E amanhã eu acredito que vai ser mais um jogo difícil, mais um jogo que o Operário vai ficar ali na defesa, tentando sair no contra-ataque, e o Botafogo tem que ter a paciência, tem que saber construir suas jogadas bem para conseguir o seu resultado, que é a vitória, mesmo que seja de 0-0, cara. O Botafogo precisa logo confirmar matematicamente esse acesso e ser aí a primeira equipe a conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Beleza? Deixe seus palpites para o jogo. Esse é o momento de você deixar seu palpite aqui. Comente aí, tá assistindo aqui? Deixa aí embaixo. Ah, vai ser 2-0, vai ser 3-0, 3-1. Deixa aqui os comentários quem vocês acham que vai fazer os gols amanhã e o seu palpite para Botafogo e Operário. Vamos no jogo, galera. Eu tô garantido. Se você não comprou o ingresso ainda, compre o ingresso para amanhã. Vamos apoiar o Botafogo nesse jogo tão importante amanhã no estádio Newton Santos. Beleza? Obrigado aí pela interação de sempre, pela audiência e até a qualquer momento. Amanhã lá do estádio Newton Santos eu vou trazer conteúdo para vocês direto do Newton. Beleza? Então até a próxima.